Meus irmãos, há nomes na Bíblia, registrados na Bíblia, que nos trazem esperança. Há registros ali na palavra de Deus que nos inspiram. Se nós lermos lá a galeria da fé de Hebreus, nós vamos ver homens ali dos quais o mundo não era digno. Isso traz esperança para nós, que eles eram pecadores como nós e Deus usou de misericórdia e deram esse testemunho. Há nomes também que nos trazem esperança no sentido de que, mesmo quando fracassam, e todos nós fracassamos, Cristo nos leva ao arrependimento. Vemos isso na vida de Pedro, de Davi, de todos. Homens como Abraão, chamado pai da fé, que duvidou, teve medo e Deus o tratou. Homens como Moisés, que Deus deu a missão, ele falou: Senhor, mas eu não sei falar. Deus enviou Arão para estar com ele. Homens como Pedro, que foi usado por Deus e negou, e se envergonhou, e chegou a falar assim: eu não conheço essas pessoas. E Deus o levou ao arrependimento. São nomes, são registros que nos trazem esperança, porque nós também pecamos, nós também nos acovardamos, nós também fracassamos, nós também tememos, nós também obedecemos pela metade, como Abraão fez, não confiamos plenamente, mas o Deus é o Deus de toda graça e misericórdia, que nos conhece, foi Ele que nos criou, e Ele nos leva ao arrependimento. Nós vemos homens como Davi, tão usado por Deus, chamado segundo o coração de Deus, homem que cometeu os pecados que cometeu, o registro clássico lá de adultério, de morte. Também não exerceu com excelência a paternidade. Mas é com esse material que Deus trabalha. É com pessoas como eles e como nós que Deus trabalha. Mas também há nomes na Bíblia que nos trazem grande alerta. Há registros que não estão por acaso, obviamente, que nos trazem grande alerta para saber se nós de fato fomos regenerados, se nós de fato estamos apenas inseridos num contexto religioso, numa tradição, meu avô era, meu pai era, eu nasci na igreja, aquela história toda, e vamos nos agarrando à tradição, ao histórico familiar, ao costume, bom costume, vir à igreja, eu sempre estou lá, sou amigo de muitos crentes, gosto de ouvir pregações. E nós vamos criando uma cultura cristã na nossa cabeça, mas a questão é, será que meu coração foi regenerado? Será que eu crio no Evangelho? Será que eu vivo, de fato, sou uma nova criatura diante de Deus? Eu falo porque há um registro específico na Bíblia, não só ele, mas que mostra que o perigo que todos nós corremos do amor ao mundo. É interessante, meus irmãos, porque quando Jesus resumiu os dois mandamentos em Mateus 22, 36, 37, ele resumiu assim, e nós sabemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e o próximo como a ti mesmo. Vocês separem amor, um coração que ama a Deus, não apenas que gosta de estar, mas um coração que foi ganho por Deus. Se nós amamos a Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Ele derramou o amor dele nos nossos corações e nós, pela graça, conseguimos responder a esse amor. A Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas também nós vemos advertências na Bíblia para nós não amarmos outras coisas. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4, falando para crentes infiéis: vocês não sabem que amizade com o mundo, ou seja, se vocês estão tentando amar o mundo e servir a Deus, não tem jeito. Amor a Deus é amor ao dinheiro. Então, nós vemos que a questão do amor é uma questão mais profunda, porque ela mexe com os nossos afetos, aquilo que está governando o nosso coração. Nós lemos lá, meus irmãos, em 2 Timóteo 4,10, essa expressão diz assim: porque Demas, Paulo falando, porque Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Nós vamos ver um pouco quem foi Demas. Isso soa como uma advertência para nós que estamos
descansando em um ambiente cristão. Apenas. Demas, como muitas pessoas, começaram bem. Demas caminhou com Paulo, meus irmãos. Demas serviu na obra missionária, foi chamado de cooperador de Paulo. Mas Paulo fala aqui, Demas me abandonou. E a questão não é o abandono, é o motivo, porque ele amou o presente século. O coração dele não estava naquilo, ele estava fazendo no piloto automático, ele estava fazendo, estava inserido, mas o coração dele não estava ali. Nós vamos ver que a tragédia de Demas não foi um escândalo público. Nós não lemos o que Demas fez aqui, como Davi. Nós lemos o que Davi fez, nós lemos o pecado. Nós não lemos, Demas assassinou, Demas adulterou, Demas se embriagou. Então consta, Demas amou o presente século. Algo sutil, que talvez poucas pessoas tinham percebido isso nele. Não foi uma heresia registrada de Demas, nós não vemos Demas pregando contra o que Paulo estava pregando. Ele estava acompanhando Paulo, mas nós não vemos, Demas está montando uma seita paralela ali. Não tem esse registro. Foi algo mais silencioso. Amou o presente século. O maior risco para nós, meus irmãos, nós vamos ver, é algo interno. Algo interno. E eu sei que assim como eu, você e eu, nós estamos amando alguma coisa. O nosso jeito de vestir entrega isso. O nosso jeito de falar, as nossas prioridades entregam a quem nós estamos amando. Não adianta disfarçar. O nosso comportamento, a forma de nós criarmos os filhos, divertirmos, trabalharmos, mostra quem está governando o nosso coração. O amor não é alguma coisa tão supérflua como alguns pensam. O jeito que você se veste demonstra a quem você ama. Se você ama a Cristo, você vai amar a pureza, a modéstia. Você não vai amar o que o mundo diz para você ser. Se você ama o Senhor, você não vai amar coisas que são contrárias ao Senhor. Porque quem ama também odeia. Eu estava dando um estudo lá de Salmo 119, em Jaizinho, quase terminando, lá no verso 161, se não me engano. Davi fala assim, eu odeio e detesto a duplicidade, a falsidade, a mentira. Porque ele ama, porque ele falou assim, porque eu amo a tua lei. Amo a tua lei. O fato dele amar a lei de Deus faz ele odiar o pecado e tudo aquilo que é contrário. Então a questão do amor, e se nós formos ver no Salmo 119, eu quero tratar isso com os irmãos, nós vamos ver o quanto o salmista fala, tenho prazer na tua palavra, eu amo a tua palavra, ela é tudo para mim. Porque o amor, ele é um agente que modela e nós nos tornamos naquilo que nós amamos. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós amamos. Tiago falando lá para cristãos, não tenta conciliar Deus e o mundo, os dois não dá. Agora, ser mundano para nós é coisa exterior. Muita gente acha que mundanismo é o exterior, mas ele aparece no exterior, ele começa no coração. O mundanismo, ele brota, é uma semente que está no coração e quando a semente começa a sair por cima da terra, todo mundo vê. Mas por que nasceu aquilo que está todo mundo vendo? Porque tem uma semente lá de baixo. É a mesma coisa com a regeneração. Quando Deus opera o milagre da regeneração no coração, começa a aparecer o fruto da regeneração, que é o arrependimento, que é o amor a Deus, que é a busca da santidade. Mas por que está fazendo isso? Porque lá no coração Deus tratou. O amor ao mundo é a mesma coisa. Mas por que essa pessoa se veste assim? Por que ele faz isso? Por que ele gosta de sair? Nós olhamos o comportamento. Você vai falar, porque ele está amando o mundo. Porque ele não está amando a Deus. Por isso que ele se veste, por isso que ele namora assim, por isso que ele casa assim, por isso que ele cria filhos assim, por isso que o jeito dele se divertir assim, por isso que ele faz uso do dinheiro assim, por isso que ele vive assim, porque ele está amando coisas. E nós sabemos que o mundo, meus irmãos, não é para odiar a criação de Deus. O mundo aqui, que a Bíblia alerta para nós não amarmos, é esse sistema caído, corrompido pelo pecado, sistema de valores totalmente contrários. Por exemplo, diz que o mundo não conhece a Deus, nem os que são de Deus. João fala que, na verdade, o mundo odeia os que são de Deus. O mundo é dominado pelo diabo. João 5,19
Gálatas 1,4, Paulo fala assim que nós somos salvos, desarraigados desse mundo perverso, desse sistema, mas para vivermos no mundo, como sal e luz, mas não dominados por esse sistema. O mundo precisa de redenção, o mundo está manchado pelo pecado. E essa questão de que quando 1 João fala para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Ora, esse mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu pergunto, você sabe se você está amando o mundo pelo o que mais te perturba ou o que mais te traz alegria? Autores falam isso. É como se Paulo estivesse falando no grego, parem de amar o mundo. Paulo está falando na primeira carta dele para cristãos. Eles estão falando, parem de amar o mundo. Parem de querer conciliar as coisas. E o que perturba mais a sua mente? O que te traz mais preocupação? É o seu pecado? É o seu relacionamento com Deus? Ou é a sua questão terrena? O que te traz mais alegria? É quando você está andando nos caminhos do Senhor? Ou quando você está conquistando coisas terrenas? Deus nos adverte amorosamente para não amarmos o mundo, meus irmãos, porque Ele sabe. E Ele falou que o mundo passa, que o amor do mundo é pecaminoso. É a mesma coisa que você falar para o seu filho, pare de amar isso. Porque você sabe que se ele amar aquilo ali, vai dar problema, e é errado. Então, quando Deus fala, para de amar, não é que Deus está querendo tirar o melhor para nós. Ele está querendo nos dar o melhor, que nós somos feitos para relacionar com Ele, para amá-lo. E Ele falando, se você canalizar o seu amor para o mundo, você vai viver de mal a pior. Então, mundanismo, meus irmãos, não é viver no mundo. A Bíblia diz, Jesus orou, não peço que tire do mundo, mas que livre do mal, ou que livre do mundanismo. Amar o mundo caído é amar os valores e os desejos que se opõem a Deus, é caminhar para frente apenas, no nível material e nunca espiritual. É me importar só com as coisas daqui. É viver horizontalmente e nunca verticalmente, nunca considerar Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus. É só viver por aqui e agora. É buscar prosperidade, felicidade e não santidade. Isso é mundanismo. Eu quero ser feliz, eu quero ser próximo, eu quero ser realizado, eu não quero nem saber de santidade, eu não quero nem saber de Deus. Eu quero que as coisas dêem certo para mim. Isso é mundanismo. É estar cheio de desejos egoístas, ao invés de súplicas sinceras para Deus. É você alimentar desejos seus. Para ser feliz eu tenho que ser isso, para ser feliz eu tenho que ter aquilo. Nunca nós pensamos que a verdadeira felicidade vem pela santidade, é sempre por coisas. Isso é mundanismo. Quando eu tiver isso, quando eu alcançar esse status, aí eu vou ser feliz. É só desejo nos agarrando a coisas materiais. É a mentalidade das pessoas que não são salvas, meus irmãos. Spurgeon, há mais de 150 anos, ele disse, creio que uma das razões pelas quais a Igreja de Deus atualmente tem a pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem influência demais sobre a Igreja. E ele diz assim, aponte qualquer momento próspero na história da Igreja e encontrarei uma pequena nota de rodapé, uma nota marginal que diz assim, nesta era, o homem podia facilmente distinguir os limites entre Igreja e mundo. Jamais houve bons tempos quando a Igreja e o mundo se uniram em casamento, ele disse. Quanto mais a Igreja se diferencia do mundo em seus atos e princípios, mais verdadeiro é o seu testemunho cristão e mais potente é o seu testemunho contra o pecado. Ou seja, para nós sermos diferentes, para nós fazermos a diferença, nós temos que ser diferentes. Esse é o título de um livro muito bom para o jovem, que chama Faça a Diferença, acho que da Mundo Cristão. E o autor lá trabalha, se você quer fazer a diferença, você tem que ser diferente. Não é esquisito, é diferente, ter um novo coração, amar a Deus. Então, todos nós somos vulneráveis, porque se você foi salvo, se você foi regenerado, se você é um cristão de verdade, você nunca vai perder a salvação. Mas você pode cair em pecado de amar o mundo, de viver aquém, de não estar honrando tanto a Deus. Porque a palavra de Deus, ela exorta cristãos, não ame o mundo. Não tente ser amigo do mundo. Falando para cristãos também. Agora, se você acha que pelo seu histórico, pelo seu estilo de vida, que há tanto tempo está criado na igreja,
você não corre esse perigo, eu quero te apresentar um pouco quem é Demas. Para nós cairmos em alerta. Não é para nós sairmos duvidando da salvação de Deus. Uma vez salvos, sempre salvos. João 10, 27, 29 diz, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. As mãos de Deus são invioláveis. Se nós estamos com Cristo, Ele nos garante a salvação e nós estamos seguros, porque não depende de nós, depende dele. Se dependesse de nós, meus irmãos, não duraria minutos. Mas em Cristo nós temos a segurança. Agora, você pode ter dois casos. Ou você pode estar se enganando no ambiente religioso. Eu sou crente porque eu gosto de vir na igreja. Eu gosto de estar com o povo, é legal, é divertido. Eu trago até meus filhos. Eu não venho toda vez, tudo bem, ninguém é perfeito, mas eu gosto, é um ambiente legal. Meu pai era de lá, a igreja é legal, eu conheço muita gente, eles me convidam. Ou você pode ser esse, que ainda não foi regenerado, só está no meio, ou mesmo que você for regenerado, você pode ter uma luta constante contra o mundanismo e não honrar a Deus. Quem era Demas? Nessa carta de 2 Timóteo, Paulo fala assim no verso 9 para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Eu quero falar só dessa parte. O pecado de Demas, meus irmãos, não foi, eu volto a falar isso, não foi algo público, não foi algo rejeitado pela sociedade. O que esse cara aprontou? Amou o presente século. João Calvino diz assim: o pecado de Demas foi amor excessivo a essa vida. Deus nos deu a vida, meus irmãos, e é uma dádiva dele para nós vivermos para a glória dele. Mas Salmo 63, verso 3, diz que a graça é melhor do que a vida. Eu não posso idolatrar a vida. Ninguém ganhou vida para viver para si mesmo. Nós ganhamos vida para dependermos da graça e para vivermos para a glória de Deus. Se eu estou fazendo da vida o alvo final, eu estou vivendo uma idolatria comigo mesmo. Eu pego algo que Deus me deu e vivo só para mim. Não quero saber de honrar a Deus. Não foi necessariamente uma apostasia formal. Talvez Demas foi se afastando por medo de possível perseguição que estava perto de Paulo. Ele achou melhor, porque não tinha um coração regenerado. Não compensa. Eu andei até aqui, mas o negócio está apertando para o meu lado também. A queda de Demas, Calvino adverte, que serve como advertência contra apego às coisas materiais. Se você e eu vivemos para os nossos confortos e nos colocamos e coloca o nosso conforto acima de tudo, isso é mundanismo ou não é? É uma coisa tão sutil. Quem não gosta de um conforto, de uma segurança, não é errado isso. Agora, quando eu faço disso o objetivo da minha vida, se algo ameaça isso, o que eu vou fazer? Está mexendo no meu Deus, né? Letra minúscula. Então, eu não quero. Não compensa. Eu não quero sofrer por causa de Deus, porque eu amo mais o meu conforto do que a Deus. Eu amo mais a minha situação do que a glória de Deus. Isso é mundanismo. Talvez foi medo da perseguição, desejo de segurança enfraquecem. Joe Owen escreveu um livro muito importante sobre a mortificação do pecado. Embora não tratou especificamente do caso de Demas, os princípios que ele trabalha ali em Romanos é muito forte. O pecado cresce no afeto antes de aparecer na ação. Você começa a amar aquilo, depois que você vai começar a praticar aquilo. Mas primeiro ele ganha os nossos afetos, ele ganha o nosso amor. Você começa a amar o dinheiro, aí daqui a pouco você está roubando, daqui a pouco você está sendo cobiçoso, daqui a pouco... Mas por que você apareceu isso? Porque você começou a amar. Você começa a amar a imoralidade, aí daqui a pouco você está praticando imoralidade. Mas por quê? Porque você começou a amar a imoralidade de forma camuflada. Talvez só você tinha visto. Então, Joe Owen, ele trabalha isso. O amor ao mundo, ele diz, é uma raiz profunda. E a negligência na vigilância espiritual conduz a quedas progressivas. Matthew Henry, só estou dizendo como que esses irmãos comentaram, comentando esse texto de 2 Timóteo, ele diz assim: Demas foi vencido pelo amor ao mundo. Ele estava no ambiente, mas ele não amava aquilo. Sabe aquela pessoa que está no melhor ambiente,
ouvindo verdades, andando com pessoas, mas sempre sendo puxado, sempre indisposto. Sabe aquela pessoa que vem para a reunião da igreja, que está nos ambientes, queria ter em outro lugar. Sempre assim. Nós temos momentos de lutas, claro. Mas se toda vez eu tenho indisposição, se eu tenho muito mais alegria em participar de eventos do mundo, pode ser até legítimo, irmão, eu não estou nem falando de evento pecaminoso. Se me chamar para assistir alguma coisa, para fazer algum esporte, para tudo, eu sou mais animado. Coisa da igreja, mas estou cansado, está frio, está sol, está calor, vai que chove. Né? Tem uma nuvem no céu, vai virar o tempo. E é indisposto, pregação de 40 minutos é muito tempo, o cara fica 3 horas assistindo filme na Netflix. Fica 2 horas sem ir no banheiro. Na reunião, cada 10 minutos tem que ir. Mas isso é questão de amor, meus irmãos. Tem pessoa que maratona em filme. Você vai pregar 45 minutos, mas não acaba. O cara fica brabo quando acaba o filme, porque ele queria mais. Tanto é que ele vai assistir a série inteira. Mas reunião, isso mostra um amor. Eu estou amando mais coisas do que a comunhão da igreja. Eu amo mais ouvir sei lá que evento que você gosta, mas para a reunião da igreja é só na marra. É amarrado, é indisposto, é na religiosidade. Está louco para acabar, não acaba logo, aí depois tem aviso ainda. Aí inventário do lanchinho, eu doido para ir em casa comer sossegado. Nós não temos amor pela igreja, pelas pessoas, pela comunhão. Mas lá fora eu sou mais animado. Quer fazer churrasco todo dia, chama, viajar, vamos fazer tudo. Isso fala de amor, meus irmãos. O que eu estou falando é porque isso mostra que nós amamos mais. Nós nos dedicamos mais, nós aguentamos mais, nós enfrentamos mais. O mundo nem sempre conquista as pessoas de forma abrupta. Ele vai entrando devagarzinho, um conceito, o que tem, e vai, amizades, ambientes, programas, quando vê você está mundanizado. Uma mente moldada por artistas, uma mente moldada por novela, uma mente moldada por música promíscua, uma mente moldada por pessoas querendo dar conselhos sobre a sua criação de filho, cara que não sabe nada, não conhece Deus, não é regenerado, está totalmente arrebentado e está jogando princípio as pessoas. Nossa, que coisa linda, eu gosto desse homem, só porque tem um monte de gente ouvindo. O mundo, ele vai conquistando dessa forma, um conceito, uma música, um filme, um desenho para criança que o pai não percebe, um ambiente, amizade. Ele seduz gradualmente. Sedução, meus irmãos, é você tirar a pessoa do caminho. Você vai mostrando, a pessoa está aqui, você vai mostrando coisas para cá e aos poucos ela vai saindo da rota. Seduzindo, vai tirando você a sua atenção do principal. Quando vê, você está afastado. Aí você olha e fala, mas como que eu cheguei lá? Aí você vai voltar, começou. Aí você vai ver que é devagarzinho. Devagarzinho. O coração começa a se inclinar antes que os pés se afastem. Antes que você parta fisicamente, o coração já foi primeiro. Essa que é a questão do mundanismo. A pessoa fala, nossa, mas o irmão estava aqui na igreja, sumiu, mas ele estava aqui, mas com certeza dentro dele já estava longe faz tempo, já estava caindo faz tempo. O primeiro alerta de Demas, mesmo, é que era um homem que viveu dentro da obra, com excelente equipe de trabalho. Se você ler Colossenses 4,14, olha aí, Colossenses 4,14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Se você ler lá em Filemão, verso 24, saudações, comunicações pessoais, saudações e bênção, verso 24 de Filemão. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. É esse Demas. Demas aparece como cooperador de Paulo. Demas estava num círculo missionário, quando Paulo estava plantando igrejas, viajando. Paulo já tinha sido preso uma vez. Demas estava no convívio apostólico, no centro da expansão do evangelho. Tudo indicava alguém
que tinha sido regenerado, alguém que realmente amava o Senhor. Proximidade ministerial, envolvimento direto com coisas da igreja, não quer dizer necessariamente regeneração. Nós confundimos, você é crente? Que eu sou membro da igreja. Não, eu perguntei se é crente. A pessoa já fala, eu sou membro da igreja, eu tenho uma garantia. Não, graças a Deus que você é membro de uma igreja, isso é bíblico também, mas eu estou perguntando, você nasceu de novo? As pessoas sempre confundem, não, eu vou na igreja. É mais ou menos isso aqui. Você fala, Demas, não, eu estou andando com o Paulo. Aqui, eu e Paulo, 3 anos andando junto com o Paulo. Você falou, desculpa. Né? Quem de nós não queria estar junto com o Paulo, acompanhando ele para aprender? A perseverança não é do homem, é de Deus. Demas andou um pouco, chegou uma hora que não aguentou. Porque se Deus não persevera por nós, meus irmãos, ninguém de nós aguenta. A nossa vida é curta. A nossa espiritualidade, ela logo ela se revela. É Deus quem persevera por nós. É Deus quem nos dá um novo coração. É Deus quem persevera, é porque é Ele que faz a obra. Demas tinha 3 amigos de alto nível, vamos dizer assim, Marcos, Lucas e Paulo. Pensa você trabalhando com essa equipe, você ia duvidar de Demas? Segundo, Demas havia tido experiências muito bem sucedidas. Aqui é uma coisa implícita. A Bíblia não fala de experiências de Demas, mas, gente, ele andou com Paulo. É a mesma coisa que você perguntar para um missionário, para o Marcos, por exemplo, que ficou 10 anos no Marrocos. O Marcos nunca falou da experiência dele para você. Mas é claro que ele tem um monte de experiência como missionário. É implícito, ele viveu no campo. Demas estava lá. Você imagina o tanto que ele não viu, tanto que ele não aprendeu, tanto que ele não estava com o linguajar ali, tanto que ele não viu o agir de Deus através de Paulo, de outras pessoas. Ele deve ter visto muitas manifestações da graça de Deus, muitas coisas ali, mas ele desertou, ele abandonou. No começo ele foi um cooperador fiel de Paulo em Roma, na primeira prisão, ao lado de Lucas e Marcos, mais próximo da segunda prisão de Paulo antes da morte. Demas abandonou partindo para Tessalônica. E Demas abandonou porque ele estava amando outra coisa. E você vai atrás daquilo que o seu coração ama. Por isso que a gente fala assim, siga teu coração, é isso aqui. Nós precisamos ter um coração regenerado. Nós não devemos seguir o nosso coração, nós temos que seguir a Cristo. Se você, que eu vou seguir meu coração, é nisso aqui que vai dar. Uma hora, você pode segurar um pouco, camuflar, aguentar a tradição, mas o amor vai te arrastar para aquilo, para o que você mais ama. Por que as pessoas se matam por causa de dinheiro? Por que as pessoas se arrebentam por causa de dinheiro? Porque elas amam aquilo ali. Por que as pessoas estão morrendo de tanto fazer cirurgia? Porque elas amam estética. Elas amam aquilo ali. Por que elas, que nem foi falado hoje, por que elas amam a longevidade? Porque elas amam esse mundo, elas não querem sair daqui. Só que nós lemos o salmista falando, em um salmo ele fala, Senhor, me dê longos dias para que eu viva e conheça o Senhor. Eu posso até desejar, Senhor, eu quero te conhecer mais, se o Senhor me levar agora mesmo, mas se o Senhor me der mais dias, eu quero viver para a tua glória, mas o objetivo do ímpio não é esse. Eu quero viver mais para curtir mais isso aqui. Então, tudo que o seu e o meu coração está amando, nós vamos ser guiados para aquilo ali. Por isso que Deus vem e trabalha com amor. Por isso que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. O que ele perguntou? Pedro, tu me amas? Não é Pedro, você vai na igreja, Pedro com quem você está andando? E aí, Pedro, está lendo? Tudo isso são resultados. Jesus falou, Pedro, você me ama? De verdade? Jesus sabia, né? Jesus estava querendo mostrar. E a pergunta para mim e para você hoje é, você ama a Cristo? Você entendeu o amor de Cristo demonstrado na cruz por você? Ou você ainda está tentando viver uma falsidade, demonstrando um amor falso, religioso, legalista, hipócrita? Isso não vai durar. Isso apodrece por dentro. Talvez Demas não... E o contraste de Demas com Paulo é que relatam que provavelmente Demas estava preocupado com perseguição, com conforto, com as coisas estavam fechando,
E ele falou, vou cair fora. Aí nós lemos em 2 Coríntios 4, 18, 19, Paulo falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Esse é o contraste de Paulo, alguém que foi ganho pelo amor de Cristo, e falou assim, não, a minha visão é das coisas eternas. As poucas tribulações aqui não são comparadas com o peso da glória da eternidade. E ele fala, as coisas que se veem são temporais. Para Demas não era temporal, para Demas era tudo. Para quem ama esse mundo, isso aqui é tudo. Se Deus, embora a pessoa saiba que vai passar, porque a morte está diante de nós todos os dias, mas no fundo o coração dela está ali. Agora, Paulo falou assim, eu estou vivendo aqui, mas isso aqui é temporal, eu sei, o meu amor está nas coisas eternas. Porque Paulo foi conquistado pela graça. Se você também foi, eu também, nós podemos falar isso aqui pela graça. Eu vivo não pelas coisas temporais, mas pelas coisas eternas. O terceiro aspecto, o diagnóstico espiritual. Demas amou o presente século. Todos nós, eu já disse, estamos amando alguma coisa. E se diz uma frase que o amor é lindo. Já ouviram essa frase? Depende do que você está amando. Pode ser lindo ou pode ser horrível. Essa história do amor é lindo não é bíblica. Porque o que você está amando? Se você estiver amando o mundo, a impureza, o pecado, isso jamais vai ser lindo. Embora o mundo possa falar que o importante é se amar. Mas a Bíblia nos chama para amar a Deus, a sua palavra. Então, essa questão, o amor de Demas não era lindo coisa nenhuma, o de Paulo era. Porque Paulo estava amando a Deus, a obra de Deus, a graça. Mateus 22, 37, eu já falei, amar a Deus é o próximo. 1 João 2, diz lá, não amar o mundo. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, amar as coisas erradas é fatal para a nossa vida. O amor modela, meus irmãos, afeta o nosso coração muito mais do que nós imaginamos. Por isso que Jesus bate, amarás o Senhor teu Deus. Você me ama, Pedro. E você lê os salmistas declarando amor à palavra e ao próprio Senhor. Salmo 119, verso 165, diz assim, grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Paulo não diz apenas, Demas foi embora, Demas mudou não está mais me seguindo, está seguindo. Paulo não está preocupado que Demas não estava seguindo ele. Paulo está preocupado, Demas estava amando o presente século. Eu não estou preocupado porque Demas agora não mudou de igreja, porque Demas está... Ele amou o presente século, ele demonstrou que o coração dele não estava aqui. O problema não foi sair, foi amar. O mundo, meus irmãos, ele oferece coisas para nós amarmos, senão ninguém amaria. O pecado, ele traz um prazer momentâneo, pecaminoso, mas traz, senão ninguém pecaria. Hebreus 11, 24, quando fala de Moisés, de 24 a 26, fala assim, que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Se o pecado não trouxesse um prazer transitório, ninguém pecaria. Porque o pecado ele oferece alguma coisa, um conforto sem cruz. Ele oferece glória sem sofrimento, segurança sem dependência. Seja você o seu próprio guia. Aceitação sem santidade, você não precisa, vive do teu jeito. Facilidade, caminho estreito e caminho largo. Viva do seu jeito. Talvez Demas estivesse cansado, vendo tudo que estava acontecendo e o coração dele estava preso nessas coisas. O nosso coração, meus irmãos, é uma fábrica de ídolos. Nós somos o primeiro ídolo nosso mesmo. Nós amamos a nossa reputação, a nossa segurança. Nós amamos tudo aquilo que nos coloca em risco. E nós nos protegemos e usamos todas as coisas para nos proteger de forma pecaminosa. O problema de Demas não começou porque ele saiu, começou muito antes disso, lá no coração. A pessoa que está... Quando nós vemos algo visível na vida de alguém, pode ter certeza, a semente do amor ao mundo já estava lá brotando faz tempo. Ninguém que está vivendo
diante de Deus, acorda um dia do nada e fala, hoje eu vou arrebentar com tudo, O cara já começa quebrando o princípio, vai se afastando, começa a ter uma vida religiosa, não depende da palavra de Deus, não tem uma vida de oração, o amor pelo Senhor vai esfriando. Se ele é um cristão, o amor vai esfriando, Deus vai trazer de volta o arrependimento. Se é apenas um religioso, um ímpio, vai de vez mesmo, porque nunca conheceu a graça. Então, Demas trocou a eternidade pelo presente. E Joe Owen, esse puritano, ele diz assim, esteja matando o pecado ou ele matará você. Mortificação do pecado. Paulo fala, se pelo Espírito mortificardes. Mortificação do pecado, meu irmão, não é você pagar promessa, não é obras, é você andar em comunhão com o Espírito de Deus, debaixo da graça. E o Espírito de Deus vai capacitar você a mortificar, a dizer não para o pecado. Senão ninguém consegue dizer não para o pecado. Ninguém. Por isso que Paulo fala, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. É pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Transforma a minha vida, Senhor. O meu coração está dividido. Um coração dividido, meus irmãos, é terrível. Se uma casa dividida não prospera, um coração dividido nunca vai buscar a santidade. É só a religiosidade. Eu estou lá na igreja, de vez em quando eu vou. Eu tenho meu hábito aqui, que eu faço uma devocionalzinha aqui, e depois eu vou viver do meu jeito. Mas eu não amo o Senhor. A questão é, você ama Cristo? Você ama a glória de Deus? Você ama aquele homem, Deus, que foi feito maldição na cruz no seu lugar? Você ama aquele que enviou o seu próprio e único filho para morrer pelos seus pecados? Você ama ele? Não é amar a religião, você ama uma pessoa que é Jesus. Você ama a glória dele, você ama a palavra, você ama meditar na palavra, você ama entrar em comunhão com os irmãos. Eu sei que nós lutamos contra isso, porque nós temos resquícios do pecado. Não é sempre que nós estamos amando como deveríamos. Aliás, nunca amamos como deveríamos. Nós temos lutas, mas há no fundo um desejo, há um amor. Fala, Senhor, me quebranta, me volta, me volta. É aquela luta do arrependimento que Deus mesmo nos leva. A bondade de Deus, Paulo fala em Romanos 2,4, é que nos leva ao arrependimento. Alguém que não foi regenerado nunca vai se arrepender. Ele pode ter um remorso. Podia ter feito isso, né? Daqui a pouco passa e ele vai de novo. O arrependimento é preocupado com a glória de Deus. Eu pequei contra Deus, eu não quero mais ser sabido. Senhor, eu não estou te amando. Quebranta meu coração, Senhor. Me traz para a comunhão do Senhor. E o primeiro sintoma nem sempre é vir para a igreja, é voltar para a palavra. Eu lembro que eu falava isso para um jovem há tantos anos. Ele tinha meio que se afastado da reunião de jovens, da comunhão. O pai dele falava com ele, e eu cuidava dos jovens na época. E uma vez eu fui confrontá-lo, assim, em amor, eu falei, você está muito afastado, eu estou preocupado com você. Ele falou, que eu preciso voltar para a igreja. Eu falei, não volta para a igreja desse jeito. Ele estava achando assim, nossa, deixa eu voltar para a reunião de jovens, então daí o cara para de me perturbar. Eu falei assim, você precisa voltar para o Senhor. Você precisa buscar um arrependimento no Senhor. Senhor, eu não estou indo à igreja porque eu não estou te amando mais. Aquilo ali não tem graça para mim, mas eu não aguento mais ouvir pregação, eu não aguento mais ficar com esses jovens. Então não é questão de, volta para a igreja, o cara volta aqui, daqui a pouco ele sai de novo, porque o coração dele não mudou. Eu falei, cara, você precisa primeiro voltar para o Senhor. E, logicamente, você vai voltar para a comunhão da igreja. Mas não fica preocupado de voltar para os outros ver que você voltou. Para o teu pai parar de perturbar. Você tem que buscar um arrependimento no Senhor, porque você está amando o pecado, você está amando a impureza, você está amando o sistema mundano. Você está buscando prazer e alegria fora de Deus. E se você voltar para o Senhor, eu não preciso nem falar para você voltar para a igreja, que você vai voltar. Você vai voltar. Só que se você não voltar para o Senhor, não adianta toda semana eu falar, volta para a igreja, volta para a igreja. Daqui a pouco você vai cortar quarteirão. Não aguenta mais ouvir esse cara. Que nós temos que ir no coração. Você não está vindo porque você não está amando o Senhor. Então isso aqui perdeu a graça. Ouvir a pregação é chato. É cansativo. Louvor, pregação, comunhão, depois tem grupo caseiro. Mas você vai ver a agenda do cara, é esporte todo dia, churrasco todo dia, é passeio para tudo tá animado. Por quê? Nosso coração está assim. O pecado não combatido, ele cresce, meus irmãos. Não mortificado, ele domina, e não confessado, ele endurece. Ele endurece o nosso coração. Nós vimos o contraste com Paulo. Por que Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e Demas não?
Paulo era melhor que Demas, naturalmente? Não, meus irmãos. É a graça. Paulo sempre acreditou tudo isso à graça de Deus. Paulo sempre acreditou tudo à graça de Deus. E Deus o fortaleceu para ele combater, para ele não ser arrastado pelo mundanismo também, porque todos têm lutas, meus irmãos. O que explica essa diferença é a graça de Deus contra a religiosidade. A graça cativa o coração. E a desgraça também cativa o coração. É o amor ao mundo, o pecado, ela também cativa. Judas 1, 24, 25 diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem que é poderoso? Eu sou poderoso? Você é poderoso? Não, aquele. Cristo, ele é poderoso para nos guardar. Nós somos guardados por ele. Leia João 10, de 27 a 29. Esse texto é fantástico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus falando, eu conheço as minhas ovelhas. Conhecer no sentido de relacionar, porque ele conhece todo mundo. Eu relaciono com as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Não é que ouve a minha voz e acha bonito e vai continuar a viver. Elas me seguem. Discipulado não é você avaliar um texto bíblico, é você se submeter à palavra de Deus. Por isso que ele fala assim, elas me seguem. Jesus falando, essas ovelhas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É segurança, a salvação em Cristo é a coisa mais segura do mundo. A única coisa segura é a salvação em Cristo, porque Ele fez isso por nós. Agora, se não for pela graça, ninguém aguenta. Se uma hora você vai escapar, você vai vazar. Isso aqui é muito chato. E quando você for aconselhar alguém, exortar, meu irmão, uma coisa que eu procuro ter comigo é não ficar na cobrança. Você precisa voltar. Vai no coração. Por que você se afastou? Pergunta. Por que você perdeu a vontade de frequentar a igreja? Por que você perdeu o amor pela palavra? É muito fácil a pessoa vir porque a gente está cobrando. É a mesma coisa um filho que está tendo problema, você fala, vem almoçar aqui, chega a tal hora. Só que, às vezes, o coração dele está com um problema sério. E você fica só dando ordem externa, uma hora não vai aguentar, uma hora ele sai, fala, não quero mais. Agora, se você for no coração, fala, por que você está tendo esse comportamento? O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Aí você vai ver que vai haver uma solução muito melhor, porque daí vai haver problema lá dentro, de amor, de ambição, de um monte de coisa. Então, é um alerta, meus irmãos. Mas há esperança. Se você é alguém que está como Demas, participando de todas as coisas, mas lá no fundo você fala, cara, eu não amo isso aqui. Eu não amo ouvir a palavra, eu não leio a palavra, eu só leio ou eu leio religiosamente, ou eu leio para os outros, para se perguntar se eu li, eu falar que eu li, mas eu não tenho amor pela palavra, eu não consigo ter amor pelo Senhor, eu olho para a cruz e falo, uma atitude bonita de Jesus, mas sei lá, sabe? Já conversou com gente, fala assim, não sei, não, eu acho até bonito o que ele fez. Você estava olhando como se fosse assim, um teatro que você for assistir, um show. Meus irmãos, nós estamos falando da maior demonstração de amor. John Stott diz assim, se você quer saber a definição de amor, não vá no dicionário, olhe para a cruz. Não tem definição de amor, é a cruz. O justo pelo injusto. O santo pelo pecador, que deu a vida dele. Se isso não cativar o meu e o seu coração, nada mais. Não vai ser religião, não vai ser igreja, não vai ser a boa teologia, não vai ser nada. Nós precisamos falar, Senhor, será que eu estou inserido só num contexto religioso? Será que eu estou me contentando de estar ali no meio, ali, ó? Aquele lobo que revestiu uma pele de ovelha ali? Ou o Senhor ganhou mesmo o meu coração? Se você está se sentindo assim, ó, eu venho aqui há tanto tempo, sou até membro, ou não sou membro, mas venho aqui, mas não tenho prazer em Deus, não amo o Senhor, não leio a Bíblia, não tenho prazer em nada, eu só venho porque eu acho importante. Clame a Deus, Senhor, eu estou na mesma situação de Demas. Eu estou na melhor equipe de trabalho, eu estou ouvindo verdades, estou participando de obras grandiosas, mas o meu coração, eu sei lá no fundo, e você sabe. Pede para Deus sondar o seu coração. Salmo 139, como que termina? Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. Pede para Deus sondar, fala, Senhor, eu ainda não fui regenerado. Eu estou ali porque eu gosto do ambiente, porque se eu não for, eu acho importante ter uma religião, né? Muita gente pensa isso.
importante ir num lugar do domingo, levar as crianças ali, são bem ensinadas, hoje o mundo está perigoso. E a gente vai dando justificativas que não é o centro do Evangelho. Não, eu vou lá porque eu sou um pecador que fui salvo pela graça. E Deus, e ali eu vou ouvir o Evangelho, é o plano da salvação de Deus, vou encontrar um monte de pecador que foi salvo também, alguns ainda não, mas estão reunindo ali. E eu amo estar com o corpo de Cristo. Eu tenho lutas, toda vez eu estou animado? Não, porque isso faz parte da nossa caminhada. Mas lá no fundo, é o lugar que você mais ama e logo, logo você vai voltar para o amor pela palavra. Porque Deus faz isso por nós. Lembra-se, meus irmãos? Demas andou um tempo com Paulo. Foi um processo de acomodação, de conformação ao mundo. Você é um Demas... Você ouve, mas não coloca em prática, vem na reunião na marra, porque o marido chama, porque a esposa chama, para ser um exemplo para o teu filho, para ele vir também, mas você mesmo não queria estar aqui nunca. O pecado não te incomoda mais? O mundo não te assusta mais? Você vê essa promiscuidade, tudo, de todos os setores, fala assim, é assim mesmo, o que tem? Ou você clama pela volta de Cristo, pela misericórdia de Deus para proteger a sua vida, fala, Senhor, me livra disso, Senhor, eu quero te amar cada dia mais, não tem outra forma. Qual que é o antídoto contra o mundanismo, meus irmãos? É a vida de Cristo. Não é você falar, agora eu vou melhorar, Você tem que olhar para a cruz, porque Jesus falou assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu estou com vocês, e eu sou o único que posso capacitar vocês, tanto para a conversão, quanto para a manutenção da conversão. Sou eu que salvo, a obra da graça que transforma e que sustenta. Se nós lermos lá em Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, diz que assim, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, para que nós vivêssemos renegando a impiedade e a injustiça, e vivamos o presente século de forma sensata, justa e piedosamente. A graça que transforma, a graça que salva é a graça que transforma. Para que nós vivamos renegando, ou seja, rejeitando o mundanismo, a impiedade, essas coisas, essa luta. E se porventura caímos, tem o perdão em Cristo. 1 João 2 diz, João falando, escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. A Bíblia foi escrita para nós não pecarmos. Mas a Bíblia sabe que nós somos pecadores. Ela diz, se porventura vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E por isso que ela fala, confesse os vossos pecados, peça perdão e volte para a comunhão do Senhor. Mas pare de amar o mundo. Agora, se você não pedir misericórdia de Deus para Deus ganhar o seu coração, para você amá-lo, você vai continuar amando o mundo. O seu coração vai ser preenchido por um amor. Ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Não tem, eu não amo o mundo, mas não amo a Deus. Então você ama o mundo. O nosso coração não tem um terceiro, um caminho do meio. Agora, o mundo, Thomas Watson diz, o mundo é um inimigo sorridente. É um inimigo sorridente, por isso que ele é atrativo. Como que Satanás atraiu Eva? Essa ideia do diabo medieval, soltando fogo, com garfo, tridente, ele chegou com sujeira, ele falou, para, não é isso, Deus não está sendo bom com vocês, não, para com isso. Ele não negou Deus, ele negou a bondade de Deus. O mundo vem com sugestões, para que isso? Para que ser tão fanático pela religião, né? Vai viver a vida, projeta primeiro, constrói a sua empresa, cria seus filhos, faz isso, faz aquilo, depois você pensa no Evangelho. Isso é mundanismo, meus irmãos. Isso é mundanismo. Se você está trocando, fala assim, o que é mais importante para mim hoje? Não, eu vou dar um tempo, né? Que eu vou dar um tempo na minha comunhão com Deus, na vida da igreja, porque eu preciso reorganizar minha empresa. Isso é mundanismo. Eu vou me afastar um pouco do Senhor, assim, eu vou deixar lá no cantinho ali, e vou desenvolver o meu lado pessoal, que eu vou investir no meu trabalho, no meu esporte, alguma coisa. Mais para frente, nós vimos hoje, que nós não temos o dia de amanhã. O dia de Deus se chama hoje, o dia do diabo é amanhã, porque quando chegar amanhã, você vai falar amanhã, é a procrastinação, nunca chega. Não, amanhã eu vejo, aí chega amanhã, não, amanhã, não, semana que vem, você vai ficar adiante. É isso, o que Satanás quer muitas vezes não é negar, fala, Deus não existe. Ele não falou isso para Eva. Ele vai falar, tudo bem, mas não precisa levar tão a sério assim. Isso é mundanismo. Se você está amando mais as coisas desse mundo, se você investe mais o seu tempo, se o que mais te agrada, mais te perturba, mais te alegra, são coisas do mundo, o nosso coração está mundano, meus irmãos. Mesmo que nós sejamos crentes.
e temos a segurança da salvação, nós estamos vivendo fora do propósito de Deus. Nós temos que nos arrepender. Senhor, me dê um coração que endireita. E eu lembrei de um exemplo simples hoje. Eu estava afinando minha viola, e o que a gente usa? A gente usa, eu como não tenho ouvido de músico, tem gente que afina de ouvido, mas tem um aparelho que você baixa no celular, e você olha, você bate a corda ali, ela, opa, tá para cá. Você vai afinando cada corda de acordo com um padrão. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, é isso que eu tenho que fazer todo dia ao ler a palavra. A palavra é uma referência. Todo dia eu tenho que colocar meus pensamentos, meus desejos, minha vontade, alinhar com a palavra. Isso aqui, deixa eu conferir. Não, então está desafinado. Está errado. Agora a gente vai viver, e vamos viver do meu jeito. Quando o negócio estoura, Senhor Jesus, abençoa meus negócios. Mas você estava vivendo fora. Não orou, não se submeteu a Deus, é quando está pegando fogo. Então, todo dia, uma coisa que corrige o mundanismo é a meditação bíblica. A meditação bíblica, ela corrige o nosso coração. Ela vai fazer você pegar os teus desejos, teu coração e alinhar. Opa, isso aqui está de acordo com a palavra. Opa, isso aqui não está, Senhor, então estou fora. Se não tiver o referencial da palavra, todo mundo acha que está certo. Não, esse é o teu jeito, esse é o meu jeito. Não, isso é importante para você, isso é importante para mim. Agora, se nós formos para um referencial objetivo, que é a palavra de Deus, que é imutável, que é verdade, todos nós vamos caminhar para o mesmo alvo. Agora, o problema é que nós vamos vivendo com os pensamentos todos desafinados, né, desalinhados, e queremos ter uma sintonia na hora de viver. Vai tocar uma viola de 10 cordas, cada corda num tom para você ver. É horrível. Agora nós temos que praticar isso. Não é do meu jeito, eu acho que está certo. Nós temos a Bíblia, irmãos. Deus preservou esse livro, foi um livro mais atacado ao longo da história, e Deus preservou. Para eu olhar de vez em quando, domingo, ou escolher um versículo, ficar recortando os versículos que eu mais gosto. Eu tenho que meditar nessa palavra. A meditação corrige a minha ansiedade, a minha cobiça. Ela alinha o meu coração com as coisas mundanas ou não. Agora, se eu me afasto dela, não tem esperança para nós, meus irmãos. O coração que se apega à terra perde o gosto pelo céu. Thomas Watson, um dos puritanos. Olha como esses homens pensavam. O coração que se apega à terra perde o gosto pelo céu. E eu falo o contrário, o coração que se apega ao céu vive corretamente na terra. Porque esse é o princípio bíblico. Então, o problema do mundo não é apenas externo, ele ecoa dentro do coração. Santidade não é isolamento, mas separação moral. Para concluir, meus irmãos, como que você está hoje? Qual é a diferença da sua vida para aquele seu vizinho que não é cristão, para aquele seu colega de trabalho que não é cristão, para aquele seu parente que você tanto fala de Cristo? Qual que é a sua diferença de verdade para dele? Só porque você chama ele para vir para a igreja domingo? Ou vão para a igreja domingo? Será que ele pensa, se é para viver assim durante a semana, não precisa ir na igreja? Será que eles estão olhando para nós e estão falando assim, pera lá, por que eu vou na igreja? Você vive igual eu? Você ama as mesmas coisas que eu? Você está desesperado dando a sua vida pelas mesmas coisas que eu durante a semana, e domingo você quer me chamar para ir para a igreja? Será que há mudança? Será que eles percebem que nós estamos amando coisas que eles não amam e eles não vão entender? Eu falo, por que essa pessoa não é desesperada por isso, por aquilo? Por que a alegria dela tem outra coisa? Ou a gente vive igualzinho, aí chega, não, que eu já evangelizei, já falei para ele na igreja domingo, mas você está evangelizando sem falar também. Nós temos que falar, mas eles também estão olhando para nós. Então, que Deus nos dê um coração que ame Ele acima de todas as coisas, para que, se você está iludido num ambiente religioso, como Demas, não vai funcionar. Peça para Deus e há esperança em Cristo. Deus perdoa os nossos pecados, Deus vai além dos nossos pecados. Deus pode resgatar qualquer pessoa. Se Ele quiser fazer isso, não há pecado maior do que Ele possa perdoar. Agora, se você já é um regenerado e você está se afastando aos poucos, lutando, peça para Deus. Essa é a minha luta, eu acredito que é a sua também. Senhor, me dê um coração que ame mais o Senhor e não ame tanto as coisas do mundo. Porque se nós amarmos a Cristo, todos os nossos afetos e amores vão ser reordenados. Eu vou amar as coisas do jeito certo. Eu vou amar minha esposa do jeito certo, meus filhos do jeito certo, o trabalho, tudo.
Eu não vou colocar ninguém no lugar de Deus. A buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, ame primeiro a vida de Cristo, a vinda dele, e as outras coisas vão se encaixar no seu lugar.